Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel. E hoje nós vamos fazer resolução de exercício do capítulo 15 do livro de vocês. Então, para a gente começar, vamos responder na página 228 do livro de vocês a questão 1, 2, 3 e 4, tá? A questão 1, ela pergunta assim: o que são a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional? Então, a gente estudou, né, nós vimos que a Amazônia Legal, ela é aquela área da região Amazônia, né, toda aquela área que faz parte da floresta amazônica, que vai corresponder à Amazônia Legal. E a Amazônia Internacional, ela vai ter a floresta amazônica brasileira e também em alguns outros países da América do Sul, né? É a parte da Amazônia, da floresta amazônica, que ultrapassa os limites do Brasil. Então, a Amazônia Legal é aquela Amazônia que faz parte da região amazônica, né? E a Amazônia Internacional é a floresta amazônica que vai estar em outros países da América do Sul. Na letra B, ele pergunta assim: a Amazônia Legal foi criada com que finalidade? Também a gente viu esse aula que a Amazônia Legal, ela foi criada para que houvesse um desenvolvimento, né, e também uma assistência e fiscalização na região norte do país, né, para que a Amazônia ela não fosse devastada, ela não tivesse políticas de conservação, então foi criada com o intuito realmente de conservar a floresta amazônica e também de prestar assistência e fiscalizar. A questão 2, ela vai perguntar sobre o látex produzido na região amazônica. Então, vamos lá. Que herança ele deixou na região? Então, o látex, ele foi responsável pelo povoamento da região na Amazônia, certo? Principalmente no Pará, em Belém, e em Manaus, na Amazonas, no estado do Amazonas, né? E com o extrativismo do látex, houve o crescimento da cidade. Então, basicamente era isso, o povoamento e o crescimento das cidades, consequentemente. A letra B pergunta, por que ele entrou em declínio, né? Então, o látex, ele entra em declínio em virtude da concorrência dos produtos que vinham na Ásia, que eram produzidos na Ásia, né? Então, ele entra em decadência. E o que o seu declínio provocou no processo de ocupação do espaço amazônico? Ele provocou uma diminuição do fluxo da população, né? A população estava indo em direção à região norte para se trabalhar no extrativismo do látex. E a partir do momento que essa produção ela entra em crise, esse fluxo populacional ele tende a ir para outras regiões. Na questão 3, ele diz assim: leia a frase a seguir. O Brasil é considerado um dos maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa. Por que isso ocorre? Então, isso acontece principalmente, né, por conta das emissões dos gases carbônicos que são originados a partir do desmatamento e das queimadas, né? Então, a gente estudou, a gente sabe que os gases do efeito estufa, eles são alterados, né, a partir da emissão dos gases carbônicos. E esse gás carbônico, ele vem da queima, né, das árvores, das indústrias, dos veículos, né, e também do desmatamento. Na questão 4, ele vai perguntar assim: a Transamazônica passou para a história como a rodovia que liga nada a lugar nenhum. Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, vocês, né, vão utilizar da opinião de vocês, mas vocês sabem que a Transamazônica, ela é um projeto que buscava ligar o Nordeste brasileiro até a região amazônica, né? E aí, essa construção, ela não foi, né? Ela, na verdade, foi um fracasso, né? Por quê? Porque apresentou vários trechos abandonados
né? Vários trechos dela foi abandonada e tem alguns trechos ainda que foram recobertos pela floresta. Então, a crítica, ela vem a partir daí, né? Porque ela não consegue concluir o seu objetivo. Então, vocês iriam responder utilizando a opinião de vocês e fazendo essa crítica. Outro exercício que eu escolhi para a gente resolver hoje é o exercício da página 239 do capítulo 16 do livro de vocês, que vai levar em consideração os aspectos naturais da região amazônica. E aí ele pergunta qual o tipo de clima predominante na Amazônica, sinta as principais características. Então, o tipo de clima que vai predominar lá na região amazônica é o clima equatorial, né? E isso se dá principalmente por conta da localização geográfica do Brasil, né? Próximo à linha do Equador. E aí eu trouxe esse climograma que tem lá no livro de vocês, para que a gente analise as características do clima equatorial, né? Como vocês podem ver aqui, é um clima que vai ter uma quantidade considerável de chuva ao longo do ano. As temperaturas, elas não vão variar também. É um clima que mantém a temperatura ao longo do ano, né? Não tem uma amplitude térmica, né? E com a grande quantidade de chuvas, como eu já falei. Então, basicamente vocês iriam responder, né, que é o clima equatorial, e falar essas características que eu acabei de exemplificar. Na questão 2, pergunta assim: qual fenômeno provoca a queda brusca da temperatura nessa região? Então, esse fenômeno da friagem, ele vai acontecer, né, quando a massa polar atlântica, que vem lá no Polo Sul, ela vai penetrar no território brasileiro e como ali na região dos Pampas e do Pantanal são planícies, então ela vai conseguir chegar mais longe e aí ela vai atingir ali a região da Amazônia, né? E aí por isso que vai acontecer o fenômeno da friagem. Na questão 3, ele vai perguntar, além da floresta tropical, que outras formas de vegetação ocorrem no complexo amazônico, né? Então, além dela, a gente vai ver, né, além da floresta equatorial, que é a floresta amazônica, a gente tem também a presença do cerrado, né, pela aquela região ali de Mato Grosso, né? Então, a outra forma vegetal é a vegetação do cerrado. E a questão 4, ele diz assim: nesse capítulo você estudou que a floresta amazônica se apresenta em 3 subtipos: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Cita as características de cada um deles. Então, vocês vão ver que a mata de igapó é aquela, a gente também já viu isso em aula, né? Que é aquela que vai estar mais baixa, ela vai permanecer alagada. A mata de várzea, ela vai ser inundada só durante o tempo da época de cheias do rio, e a mata de terra firme, ela não vai inundar, né? Ela está a salvo das inundações, ela vai ficar nas partes mais altas e não vai inundar. Então, a diferença é isso, que a mata de igapó, ela vai permanentemente inundada, a mata de várzea só no período de cheia dos rios e a mata de terra firme, ela não vai inundar. Então, gente, nós vamos hoje só resolver esses 2 exercícios, tá? Nas próximas aulas, a gente vai fazer outra resolução de exercício para finalizar o conteúdo do livro de vocês. Então, até a próxima.